Olá, eu sou Alice e voltamos a falar de relacionamentos sociais. Vamos refletir um pouquinho hoje sobre o mercado de trabalho no terceiro setor. Com o desemprego, com as dificuldades no mercado, a concorrência, as pessoas estão vendo no terceiro setor, na área das organizações sociais, oportunidade de trabalho. Isso é muito bom, mas é importante que a gente entenda aonde essas pessoas estão entrando. Porque os serviços da assistência social, eles são uma política pública voltada para a política de direitos humanos, para a política de direito das pessoas. Então é importante a gente entender o nicho onde a gente está entrando e que tipo de trabalho. As pessoas normalmente entram no mercado pensando em ajudar os outros. E o que é este ajudar? A gente precisa entender que a gente deve fazer a diferença na vida das pessoas, deve proporcionar os direitos, mas isso nem sempre vai ser tão claro e evidente. Entender isso é importante para evitar as frustrações. Fazer sentido, fazer diferença na vida das pessoas. Para mim, o que faz sentido para você pode não fazer sentido para mim. Eu vou contar para vocês uma historinha. Tinha um rapaz, num período de guerra, que ele foi lutar na guerra. Filho de fazendeiros, pai e mãe na fazenda, né? Ele foi para a guerra e ele foi ferido na guerra. E aí os pais receberam o comunicado de que ele estava muito grave num hospital bem distante. O pai e a mãe não podiam sair ao mesmo tempo da fazenda, deixar todos os seus afazeres para ir ver o filho. Então, de comum acordo, os pais decidiram que o pai iria fazer essa viagem, porque ia ser muito perigoso também para a mãe ter que viajar sozinha, e ela ficaria na fazenda. Para a viagem do pai, a mãe preparou 2 pães. Um pão para o pai comer no caminho e um pão para levar para o filho. A viagem do pai durou muitos dias, e ele com o coração na mão, pensando se ele iria encontrar aquele filho vivo. Viajou, um estado de guerra, uma viagem muito difícil, conseguiu chegar no hospital onde o filho estava. Um hospital estruturado, tinha médicos, tinha enfermeiras, mas o filho não reagia ao tratamento, aos ferimentos. E aí o médico chamou o pai e falou: olha, eu sinto muito, mas as perspectivas não são boas. O pai, com aquela dor no coração, pensando também na mãe que tinha ficado em casa, foi até o leito do filho. Do lado do leito do filho, ele conversou: meu filho, papai está aqui. A mamãe não pôde vir junto, mas nós estamos pensando em você. E reage, volta para a gente. E o filho, nenhum sinal de estar percebendo a presença do pai, de olhos fechados, completamente imóvel. Aí o pai pegou aquele pão que a mãe tinha preparado e mandado para ele, abriu a embalagem, tirou um pedacinho e colocou na boca do filho. Filho, olha o que a mamãe mandou para você. O pão da mamãe. O pão que a mãe sempre fez, aquele cheiro de pão caseiro assando dentro de casa. Colocou na boca do filho e ficou falando. A enfermeira passou pela porta assim, do quarto, olhou, falou: coitado desse pai. Ele acha que o filho vai reagir, mas o filho dele já está desenganado. Mas o pai insistiu: filho, olha o pão da mamãe. Encostando na boca do filho. De repente, bem devagarzinho, o filho abriu a boca, né, deixou receber aquele pão e começou a mastigar. O pai, animado, pegou outro pedaço. Olha, filho, o pão da mamãe. Come, a mamãe fez para você, eu trouxe lá de longe. Deu outro pedaço e devagarzinho o filho foi absorvendo aquele pão, absorvendo e abriu os olhos. A enfermeira passou de novo na porta do quarto e quando ela viu o rapaz com os olhos abertos, ela não acreditou. Foi chamar o médico. Olha, aconteceu alguma coisa, ele reagiu. Vieram os médicos, enfermeiros, todo mundo, um milagre. Eu digo para você que tudo depende de no que você acredita. Se você acredita em milagre, milagre. Se tinha remédio naquele pão da mamãe, um remédio mais forte que o dos médicos,
também depende do seu olhar. Eu prefiro acreditar no amor e no fazer sentido na vida das pessoas. Os médicos deram os remédios, trataram da melhor forma possível, é verdade. Mas por que o filho reagiu? Porque o pão da mamãe trouxe aquela energia de vida, de força vital, de força transformadora que ele precisava. É muito importante a gente entender que o que faz sentido para ele pode não fazer para outro. O pão da mamãe faz sentido para ele, o cheiro do pão, o hábito do pão. Quem não cresceu numa família que a mãe faz o pão, pode ser o pão da padaria, pode ser o pão doce, pode ser qualquer outra coisa. O sentido da história é que, dependendo de no que você acredita, é o que vai fazer efeito. Quem vem trabalhar na área social tem que ter esse encantamento, tem que tentar por vários meios. A gente tem o remédio, a gente tem os médicos, temos o conhecimento, a escolaridade, o que nós achamos que é o ideal. Mas tudo isso pode não fazer sentido na vida da pessoa. Eu costumo dizer, quando a gente atende uma pessoa e a gente não consegue um resultado, e aí chega num ponto em que a gente tem que transferir essa pessoa para um outro serviço, dizer não dá mais para atender você aqui, não é porque a pessoa não tem jeito, é porque nós não encontramos a fórmula para trabalhar com aquela pessoa. Pode ser que num outro serviço, de uma outra maneira, com uma outra abordagem, a coisa funcione. Pode ser. Então você que está pensando em trabalhar no terceiro setor, tenha este cuidado de conhecer um pouquinho mais e tenha esta sensibilidade de tentar descobrir o que faz sentido na vida daquela pessoa. Porque só entendendo isso que a gente vai conseguir fazer a diferença. A comida é importante, o acolhimento é importante, mas às vezes 5 minutos de escuta pode transformar a vida da pessoa. Às vezes, uma palavra sua pode fazer toda a diferença. Pode ser o pão da mamãe na vida daquela pessoa. Se você gostou, não esqueça lá de dar o curtir, compartilhar, comentar, que estaremos aqui para tentar responder a tudo. Tudo o que for pertinente a relacionamentos sociais. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!